Ei, fica ligado, não perde um segundo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você estuda o movimento quando possui aceleração. Inclusive, já te antecipo, esse é o primeiro de uma série de vídeos onde a aceleração se faz presente e você vai perceber se existia um calo na tua vida, esse calo acabou. Fica ligado aqui. No final desse vídeo, você vai se sentir mais leve e mais próximo da tua aprovação. E mais convicção ainda de que essa orientação te deixa cada vez mais tranquilo para estudar de forma eficaz. O que significa aceleração? Aceleração é uma grandeza que mede a rapidez com que o móvel varia a sua velocidade, com que ela aumenta ou diminui. Outros tipos de aceleração eu vou trazer em outros vídeos que vai ficar muito top na tua preparação. Vai ser muito útil para você. Mas por enquanto nós vamos tratar da velha aceleração, que é essa que eu estou falando. Há exemplos disso. Aqui diz o seguinte: como uma flecha tirada de um arco. Ele atinge, a partir do repouso, ou seja, inicialmente parado, uma velocidade de 70 km por hora em 3 segundos. Isso está mostrando a rapidez com que ele aumenta a velocidade, ou seja, a rapidez com que ele varia a velocidade. Em 3 segundos, ele atinge 70 km por hora. Ele sai do repouso e atinge 70 km por hora. É muito rápido que ele aumenta a sua velocidade. Essa é a aceleração do guepardo. Como medir ela, já eu te mostro. Um outro exemplo que é muito comum e muito discutido sobre essa questão de rapidez, são os carros, por exemplo, Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 atinge aproximadamente 156 km por hora apenas de primeira marcha. E gasta menos de 15 segundos para ir de 0 a 320 km por hora. Olha a rapidez com que essa velocidade aumenta. Você pode estar dirigindo um veículo em que, de repente, ele demora alguns minutos para atingir determinadas velocidades. A rapidez com que uma velocidade sofre alteração, ou seja, com que ela aumenta ou com que ela diminui, quem mede isso é a aceleração. Mas e aí, professor, como é que ela mede isso? É o que eu vou te mostrar agora. A gente mede, então, essa rapidez, ou, se você quiser chamar, essa taxa de variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo, a partir dessa equação que você está vendo no quadro. Agora, o que eu quero chamar a atenção, que é muito importante você perceber, é a unidade da aceleração. Como que a gente vai expressar essa unidade? Preste atenção. A aceleração, ela é a razão entre a variação da velocidade e a variação da velocidade é medida em metro por segundo. O tempo é medido em segundo. Eu estou falando do Sistema Internacional de Unidades. Portanto, a unidade de aceleração é em metro por segundo a cada segundo no Sistema Internacional. Mas pode existir outras unidades. Eu posso dizer, por exemplo, metros por segundo a cada minuto. Eu posso dizer, por exemplo, metros por segundo a cada hora, metros por segundo a cada dia. Posso também falar quilômetros por hora a cada segundo, quilômetros por hora a cada minuto, ou quilômetros por hora a cada hora. Não tenta fechar em uma caixinha as unidades. É só você lembrar que a aceleração, por medir a rapidez com que uma velocidade aumenta ou rapidez com que ela diminui, você precisa da razão de uma unidade de velocidade com uma unidade de tempo. E aí pode aparecer as diversas possibilidades. O problema é que muitas vezes você usa essa aqui, metro por segundo a cada segundo, escrito assim, ó, metro por segundo
ao quadrado, exatamente por conta do arranjo matemático que se faz metro por segundo, conserva e multiplica com o inverso de segundo e fica metro por segundo ao quadrado. E é assim que geralmente você lê. Não é porque está escrito metro por segundo ao quadrado que você tenha que ler metro por segundo ao quadrado. Leia sempre metro por segundo a cada segundo. Isso sim passa a ideia de rapidez. Leia, por exemplo, quilômetro por hora a cada segundo. Quilômetro por hora a cada hora. Quilômetro por minuto a cada segundo. É assim que a aceleração se configura. Ela traduz o quão rápido um corpo, um móvel está aumentando ou diminuindo a sua velocidade. Esse padrão metro por segundo ao quadrado é o padrão do Sistema Internacional que vai estar escrito. Mas, quando você lê do jeito que está escrito, isso dificulta o entendimento. Mas nem sempre vem escrito assim. Vamos resolver algumas questões que ratificam isso que eu estou falando. E não é somente questão do Enem. Você que, de repente, não está se preparando somente para o Enem, fica atento nessa discussão. Outras questões de outros processos seletivos também se encaixam nessa mesma ideia. Faz o seguinte, eu vou mostrar a questão e você dá uma pausa. Você pausa, tenta resolver logo antes de eu resolver. Depois você dá play e verifica se as coisas estão bem encaixadas. Vamos lá. Então você tem aqui a questão e nesse momento você já percebeu que a aceleração não foi fornecida no velho padrão que você já conhece, que é metro por segundo ao quadrado. Não foi assim. Não foi dessa forma que o elaborador expressou a aceleração. Ele expressou a aceleração exatamente pelo seu próprio conceito, rapidez com que a velocidade varia. Então está aqui a caminhonete. A caminhonete estava viajando com uma certa velocidade e aí ela teve que frear. Ela foi freando, portanto desacelerando, até que ficou com uma velocidade igual a 108 km por hora. Essa velocidade que vale 108 km por hora é exatamente a mesma velocidade desse Fusca, que também estava com 108 km por hora. O que foi que aconteceu então? Por que ele ficou com 108 km por hora igual à velocidade do Fusca? O texto contava. Agora, por que assim não há risco de bater na traseira do Fusca? Porque se eles estão com a mesma velocidade, viajando no mesmo sentido, significa dizer que um está em repouso em relação ao outro. Mas, para essa caminhonete atingir 108 km por hora, ela demorou um tempo de 5 segundos. O texto fala isso. Isso demorou 5 segundos, ó, após 5 segundos, como está escrito aqui no próprio texto. Mas como foi que essa diminuição ocorreu? Está bem aqui. 14,4 km por hora por segundo. Ou seja, cada segundo que ia se passando, a velocidade diminuía 14,4 km por hora. Nesse momento você percebe que nem sequer precisa utilizar a equação. Vou resolver também utilizando a equação. Mas primeiro vamos lá. Cada segundo, cada 1 segundo que se passava, a velocidade diminuía 14,4 km por hora. Se ocorreram 5 segundos, e em cada segundo houve uma diminuição de 14,4 km por hora, para saber nesses 5 segundos qual foi a diminuição total, basta multiplicar o 14,4 com 5. Se você multiplicar 5 vezes 14,4, você vai obter, então, 72 km por hora. O que é esse 72 km por hora? Esse valor é exatamente o quanto que diminuiu a velocidade durante esses 5 segundos. Ora, se após diminuir 72 km por hora e ficar com 108 km por hora, basta você somar para saber quanto tinha antes. 108 mais 72 vai dar exatamente os 180 km por hora. Tá, professor, mas
Como eu faria pela equação? Isso é perda de tempo. Mas vamos lá. A aceleração você faz, a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Lembrando o seguinte, a variação que essa velocidade sofreu, você não sabe o valor dela em si. Supondo isso, tá? O que você iria fazer então? A aceleração que você tem escrita aí, ela é nada mais, nada menos do que 14,4 km por hora a cada segundo. Então, seria menos 14,4 km por hora, eu vou inclusive colocar a unidade, quilômetros por hora a cada 1 segundo, igual a velocidade final, que é 108 km por hora, menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que vale 5. Aqui é a velocidade final e aqui menos a velocidade inicial. Perceba, você só está reproduzindo a equação. O que se tem que fazer agora bem aqui? Aqui são 5 segundos, né? Cortou segundo com segundo, ficou tudo em função de quilômetro por hora. Aí o que você faz agora? Resolve essa equaçãozinha. Se você fizer, por exemplo, aqui, ó, 5 vezes 14,4 vai dar os 72 km por hora que nós encontramos ali. Só que como está com sinal negativo, quando você mudar de membro vai ficar com sinal positivo. Esse velocidade inicial que está negativo, quando você mudar de membro vai ficar com sinal positivo. Aí vai somar de novo o 108 com 72 km por hora, igual como acabei de fazer ali, apenas pelo entendimento do que é aceleração. Bora para mais um. Você vai perceber que essa outra, você pode utilizar também a equação. Mas existe uma lógica para você pensar as alternativas que estão postas. Dá uma pausa antes de você ver o resolvendo. Você vai perceber que é bem simples e depois você compara com a minha resolução. Vamos para a resolução. Trens maglev aqui, que está sendo mostrado, eles demoram aí 2,5 minutos para atingir 540 km por hora. Em 2,5 minutos, 540 km por hora. A questão quer que você encontre o valor da aceleração em metro por segundo a cada segundo. Ou seja, qual é o aumento de velocidade a cada segundo. Vamos prestar atenção no seguinte. Primeiro, a velocidade inicial desse trem é 0, porque ele parte do repouso. A velocidade final, você percebe que ela vale 540 km por hora. Quanto é isso em metro por segundo? Se você lembra, por exemplo, 54 km por hora é equivalente a 15 metros por segundo. Se você sabe que é equivalente a 15 metros por segundo, então 540 km por hora é equivalente a 150 metros por segundo. Se eu multipliquei o 54 com 10, então eu multiplico 15 metros por segundo também com 10, que fica 150. Não tem problema nenhum, é muito simples. Qual foi o intervalo de tempo? 2,5 minutos. Um intervalo de tempo que vale 2,5 minutos, você precisa colocar em segundos. Olha como é bem simples. Cada minuto tem 60 segundos. Se são 2 minutos, então são 120 segundos. Mais meio minuto, 30 segundos. 2 minutos mais meio minuto, são 120 segundos mais 30 segundos. Portanto, são 150 segundos. 150 segundos. Agora, veja como você não precisava da equação da aceleração em si para responder a questão. Por quê? Eu vou escrever. A aceleração é igual à variação da velocidade em um dado intervalo de tempo. Quanto variou a velocidade? 150 metros por segundo. Quanto tempo isso demorou? 150 segundos. Isso quer dizer que aqui tem 1 metro por segundo a cada segundo. Marcando, então, letra B de bola, bem suave para você resolver. Agora, preste atenção no detalhe. Olha o intervalo de tempo que esse veículo demorou para aumentar a sua velocidade.
2 minutos e meio. Eu vou pegar, por exemplo, a letra C de casa para discutir um detalhe com você e mostrar como que você poderia ir direto para a alternativa, apenas entendendo esses valores, sem precisar, inclusive, jogar na equação. Suponha que você tivesse pensado que a resposta fosse letra C. O que eu vou falar para a letra C, você já sabe que vai estar absurdo para a letra D de dado e para a letra E. Vamos supor que você tivesse pensado, a resposta é letra C. Portanto, a resposta é igual a 60 metros por segundo a cada 1 segundo, utilizando o conceito de aceleração. Se você pensa desse jeito, vamos transformar 60 metros por segundo em quilômetro por hora para a gente perceber que isso está incoerente. Como é que você transformaria? Vamos usar o método brabo mesmo, não tem problema. Você multiplicaria isso por 3,6. Quando você fizesse esse produto com 3,6, você iria perceber o seguinte, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18. Olha como simplesmente você já perceberia que estava incoerente essa alternativa. Aqui você teria, então, 216 km por hora. Em outras palavras, 60 metros por segundo a cada segundo, ou o velho 60 metros por segundo ao quadrado, seria equivalente a 216 km por hora a cada 1 segundo. Ou seja, cada vez que passar 1 segundo, a velocidade aumentou para 216. Depois mais 216. Depois mais 216. Isso quer dizer que em menos de 3 segundos ele atingiria os 540 km por hora. Mas a própria questão diz que demorou 2 minutos e meio. Tá vendo? Ao entender o conceito da aceleração, você já pode partir direto para uma resolução suave. Essa demonstração que eu fiz aqui foi apenas para te mostrar que determinadas situações que você utiliza numa resolução podem atrasar a resolução da prova como um todo. Tá vendo? Eu disse a você que no final desse vídeo você estaria apto para entender que essa metodologia te coloca mais perto da tua aprovação. Mais uma, só que agora do Enem. Mostrei aqui que tanto faz questões de qualquer tipo de vestibular. E agora do Enem. Olha essa do Enem, bem fácil também. Do Enem dizia isso aqui. Antes de ver eu resolver, dá uma pausa e você mesmo faz. Então vamos para a resolução. A questão está mostrando um gráfico de 2 veículos, mas é para atentar apenas em um deles. Em qual? No veículo do motorista irresponsável. O que a questão quer que você faça? Ela quer que você diga quais os valores das acelerações, de acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em metro por segundo a cada segundo, nos intervalos 1 e 2. Quem são esses intervalos 1 e 2 que ele está citando? No momento em que ele acelerou e no momento em que ele desacelerou. Quem é o imprudente? É só você verificar aquele que aumenta a velocidade e depois diminui a velocidade, que é o veículo A. Vamos verificar quanto é essa taxa de variação da velocidade, que nada mais é do que a aceleração. Ampliando aqui o gráfico, a gente vai perceber o seguinte. Durante esse intervalo de tempo, bem aqui, durante esse intervalo de tempo, que vale 10 segundos, a velocidade desse veículo variou isso aqui, de 10 até 30. Ou seja, ela variou 20 metros por segundo. Eu vou colocar bem aqui para ficar mais fácil de visualizar. Veja, ela sofreu uma variação de 20 metros por segundo em um tempo igual a 10 segundos. Como você já sabe a definição de aceleração, que é variação da velocidade por intervalo de tempo, aí você sabe se você quiser escrever ou simplesmente mentalizar. Vou escrever apenas para fins didáticos. Então você pode mentalizar, porque você vai dividir 20, que foi a variação que ocorreu de 10 até 30, pelo tempo que é igual a 10 segundos. Isso aqui vai dar 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Aí isso aqui foi no intervalo 1. No intervalo 2. No intervalo 2, então, é mais simples ainda, ou tão simples quanto. Por quê?
você está contando o intervalo 2, que é o momento de desaceleração. De 30 até 40, são 2 instantes, que vai dar um intervalo também de 10 segundos. Durante esses 10 segundos, a velocidade sofreu esta variação, ou seja, ela valia 30 metros por segundo e diminuiu até 0. Então, ela variou 30 metros por segundo. Se ela variou 30 metros por segundo em um intervalo de tempo igual a 10 segundos, significa dizer que a taxa de desaceleração é de 3 metros por segundo a cada 1 segundo. É claro que geralmente a gente põe o menos aqui na frente para indicar esse menos aí, que foi uma taxa de desaceleração nesse caso. Não vai achar que todas as vezes que a aceleração é negativa, houve uma taxa de desaceleração. Não. É porque, como as velocidades aqui têm valores positivos, quando ela sofrer desaceleração, a aceleração então tem que ter valores negativos. É só você lembrar assim: para acelerar, velocidade e aceleração tem que ter mesmo sinal. Sejam as duas positivas ou as duas negativas. Para desacelerar, aceleração e velocidade tem que ter sinais contrários. Ou a aceleração positiva e a velocidade negativa, ou a aceleração negativa e a velocidade positiva, que é para indicar os sentidos para onde elas apontam, já que nós estamos falando de 2 grandezas vetoriais, embora nós não estejamos aqui falando de grandeza vetorial em si. Portanto, aqui a gente já sabe que a alternativa correta seria letra D de dado. E, meu querido, eu estou muito feliz e tenho certeza que você também está satisfeito, está muito feliz ao observar, ao visualizar que essa orientação é coerente e que é assim que você deve conduzir o seu estudo. A habilidade 20 na matriz de referência de ciência da natureza, na competência 6, ela diz que você tem que ser capaz de caracterizar causas ou efeitos no movimento de partículas, de substâncias, de objetos ou de corpos celestes. E o que é caracterizar? É dar valores, dar sentido, verificar regularidades, analisar gráfico. De quem? De força, de velocidade, de aceleração, de distância, de deslocamento, de energia. E foi isso que nós fizemos aqui com a aceleração. Olha, tem muito mais para você. Ei, se depois dessa aula você visualiza o teu sucesso e sente que tua aprovação está mais perto, então não esquece de dar aquele like e de comentar. Fala para mim se eu estou conseguindo te ajudar. Ah, não esquece também de te inscrever e ativar o sininho da notificação, porque assim, toda vez que eu lançar um novo vídeo, você será o primeiro a ficar sabendo. Até a próxima!